Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Boa semana, né? Estamos começando a semana ainda. Nós vamos, esta semana, fazer 3 aulas de revisão, né? Nós vamos revisar o conteúdo para a prova que vocês vão fazer no sábado, se eu não me engano, né? Que é às 6, tá? O que vocês precisam estudar para às 6, tá? Primeiro vamos nos organizar aqui. O que vocês precisam estudar? Precisam estudar esse bloco antirromântico que nós estamos aí conversando sobre desde antes do recesso, né? Então, esse bloco antirromântico, formado por 3 estéticas, que são o realismo, o naturalismo e o parnasianismo. Cada qual do seu jeito, né, apresenta uma postura, uma perspectiva que traduz o contexto social, político, econômico do final do século XIX, tá? Então, essas 3 estéticas compõem um bloco e é sobre isso que nós vamos falar aqui nessas 3 aulas, tá certo? Sempre com essa perspectiva de que são estéticas diferentes, mas que têm em comum o contexto histórico, né? E essa perspectiva materialista, né? Objetivista, né? Objetiva, né? Essa visão objetiva da realidade, mas cada qual da sua maneira e cada autor também sempre da sua maneira, né? Nós vamos ter que conversar sobre isso. Além de retomar essa perspectiva, né, da literatura, das aulas de literatura, lembrem-se de que vocês estudaram nesse trimestre o período, né? E aí vocês estudaram, vocês revisaram o período simples e o período composto, né? E o período composto por coordenação e por subordinação, tá? Então, é isso aí que vocês têm que estudar esta semana para fazerem uma boa prova no sábado, tá? E é sobre isso que a gente vai conversar. Em se tratando de literatura, nós arrolamos uma série de obras, né? Que são obras canônicas, que costumam cair em vestibulares, costumam cair em avaliações de grande escala e que, por isso, também costumam cair em avaliações na escola, né? São obras importantes, são obras canônicas, são obras muito interessantes, e nós colocamos na plataforma essas obras para vocês, tá? Tanto do realismo quanto do parnasianismo. Em se tratando, tanto do realismo quanto do naturalismo. Em se tratando do parnasianismo, nas aulas eu apresentei alguns poemas que são canônicos também, tá? Tanto de Olavo Bilac quanto de Alberto Oliveira, tá? Então, seria interessante que vocês revisitassem essas obras. Várias vezes nas aulas, no chat, alguns alunos perguntavam se tinha que ler as obras. É claro, né, gente, que a nossa vontade é que vocês lessem sim, tá? E até porque sabemos o tanto que esses romances são importantes, tá? Então, eu os coloquei na plataforma, né, todos em domínio público, né, estão lá na plataforma, com, sim, o anseio de que vocês lessem. Agora, se não conseguiram ler, pelo menos pesquisem acerca dessas obras, desde o semestre passado, que eu venho comentando essas obras, e
E até lendo aqui, né, às vezes até de forma cansativa, mas enfim, temos que ler, né, alguns trechos, alguns capítulos dessas obras que são canônicas, digamos assim, tá? Então, nós fizemos isso durante as aulas, de ler alguns capítulos, mas revisem, se leram, ótimo. Se não leram, procurem ler resenhas, resumos, né? Porque é importante conhecer essas obras, é importante conhecer o tema, ter um conhecimento sobre a história, sobre as personagens, as características de Machado de Assis, as características de Aloysio Azevedo, né, do realismo, do naturalismo, elas são extremamente importantes e elas nos ajudam a compreender melhor essas obras, tá? Então, eu também coloquei para vocês essas características aqui. Então, é bom revisitá-las, elas também vão ajudar. No livro tem também essas características, não de forma sistematizada, organizadinha, como eu coloquei aqui nos slides para vocês, mas elas também aparecem no livro didático, tá? Então, caso não tenham lido, procurem fazer assim essa leitura acerca da obra, porque é importante, sim, que vocês conheçam essas obras, tá? A narrativa, as características da narrativa, as temáticas, porque são temáticas discutidas nessas estéticas, né? A forma como essas temáticas são discutidas nessas estéticas, então, as personagens vão aparecer caracterizadas de uma forma ou de outra por conta de serem personagens que compõem determinadas formas de expressão, né, que são essas do final do século XIX. Então, é bom que vocês conheçam essas obras, tá certo? O que nós vamos fazer nessas 3 aulas aí de revisão? O que nós vamos fazer nessas aulas desta semana? Nas aulas desta semana, nós vamos corrigir, nós vamos fazer exercícios. E aí, fazendo exercícios, corrigindo questões, nós vamos rever esses romances, tá legal? É isso que nós vamos fazer a partir de agora, tá bom, gente? Então, vamos lá, vamos para as questões, tá? Eu vou pegar minha cachorrinha para ela ficar aqui com a gente, porque de vez em quando ela dá uma atrapalhadinha, vocês devem perceber, né? Ela gosta de acompanhar as aulas com a gente. Bom, então, vamos lá. Eu queria dizer para vocês que é possível, né? Sobretudo porque eu sou meio tagarela, vocês já sabem disso. É possível que a gente não consiga corrigir todas as questões que a gente tem aqui. Por quê? Porque eu vou procurar, à medida que nós lemos os textos que estão nas questões e as questões, né, as abordagens que aparecem aí, eu vou tentar explorar ao máximo, né, recordando o conteúdo, tá? Então, pode ser que a gente não consiga resolver todas. Não tem problema, gente, não tem problema, tá? Isso são só exercícios, só para a gente relembrar os romances e essas estéticas, tá? São exercícios aí de vestibulares, tá? Muito bons, que a equipe de língua portuguesa reuniu para fazer essa revisão, tá bem? Mas depois das aulas, eu vou postar isso no AVA. Então, caso nós não tenhamos nessas 3 aulas discutido todas as questões, aí eu posto para vocês e vocês podem exercitar também, né? Fazerem os exercícios, já estão com gabarito, e vocês podem fazer os exercícios sozinhos e qualquer dúvida, entrem em contato com a gente no chat, eu estou sempre à disposição de vocês, viu, gente? Tá? Bom, então vamos lá? Vamos começar? Então, a revisão da A6, né? A equipe de língua portuguesa,
Vamos lá. De que obras nós estamos tratando nestas questões, né? Nós estamos tratando, sobretudo, de Dom Casmurro, né? Que, aliás, vou começar de baixo para cima, tá? Vou mexer nessa ordem aí. Estamos tratando, sobretudo, de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Por que eu estou começando de baixo para cima? Porque Memórias Póstumas de Brás Cubas é a primeira obra realista, né? É a obra considerada o marco inicial do realismo no Brasil. É a primeira publicação, é de Machado de Assis, e é o célebre romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, que eu coloquei vários capítulos na aula que dei sobre ele, e arrolei muitas características, tá? Vale até a pena voltar a essas características, tá, gente? Então, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Depois a gente tem Quincas Borba, né? Que foi publicado em 1891. Quincas Borba traz personagem que já aparece em Memórias Póstumas de Brás Cubas, então a gente já tem aí um diálogo entre obras, tá? Então, em Machado de Assis não acontece só intertextualidade, que é a referência a outras a obras, citações, ele cita Shakespeare, né? Muito, na Cartomante ele cita Hamlet, em Dom Casmurro ele cita Otelo, né? E cita outros também, né? São muitas referências que aparecem em Machado de Assis. Isso é intertextualidade, está dialogando com outros textos. Mas entre Memórias Póstumas de Brás Cubas e Quincas Borba, a gente tem o que a gente chama de intratextualidade, quer dizer, é um diálogo dentro da própria obra de Machado de Assis, certo? Por quê? Porque a personagem Quincas Borba, ela já aparece em Memórias Póstumas de Brás Cubas, certo? Ela, a personagem, a teoria, né, a filosofia do humanitismo também já aparece em Memórias Póstumas, bom? Bom, e o romance Dom Casmurro, que é de 1899, esses 3 romances aí, eles compõem a chamada trilogia realista do autor, mas isso não significa que não haja outros romances realistas, tá, gente? Por exemplo, Esaú e Jacó, tá bom? A fantástica história de Esaú e Jacó. Nós não colocamos Esaú e Jacó para vocês lerem, né? A obra não coloquei lá no AVA, aqui no AVA, né? Mas mas também é uma obra muito importante, tá certo? Depois a gente comenta um pouquinho Esaú e Jacó. E os contos, né? Os contos da fase realista também, esses muitos apareceram, né, para vocês, tá? Muitos estão lá no AVA também, quando falamos sobre conto, lembram-se? Eu pedi a vocês que lessem, né? A Cartomante, acho que eu coloquei o Espelho também, vários contos realistas, né? Bom, então vamos lá. Então, nós vamos trabalhar com questões, inicialmente, acerca de Dom Casmurro e de Quincas Borba, tá certo? Essas 2 obras que compõem essa chamada trilogia, né? Que é bastante canônica, bastante, viu, gente? Então, vamos lá. Vamos para a primeira questão. Gente, nós temos um texto aí, um texto relativamente longo, né? Sobretudo para nós que estamos aqui, né? Conversando por meio de telas, mas vamos ler, tá? Vamos ler esse texto aí, ó, para responder a essa questão, tá? Então, sobre o trecho acima, retirado do romance Dom Casmurro, escrito por Machado de Assis, assinale a alternativa correta. Vamos ler? E essa questão é da Mackenzie, né? Então, vamos lá? A pergunta era imprudente. Na ocasião em que eu cuidava de transferir o embarque, equivalia a confessar que o motivo principal ou único da minha repulsa
ao seminário era Capitu, e fazer crer improvável a viagem. Compreendi isto depois que falei, quis emendar-me, mas nem soube como, nem ele me deu tempo. Eu vou parar um pouquinho, tá? O Bentinho recebe esse nome, né, de Bento Santiago, como eu já disse aí em outras aulas, porque a mãe teve dificuldades na hora do parto, e aí ela faz a promessa de que se o Bentinho nascesse, se o seu filho nascesse saudável, né, nascesse saudável, que ele iria para um seminário, né? Ele seria padre. E Bentinho nasceu, e aí aqui já está chegando a idade de ele ir para o seminário, só que ele não quer ir para o seminário, ele está apaixonado por Capitu, né? Que é sua amiga de infância. Bom, então vamos lá? Sua vizinha, sua amiga. Tem andado alegre como sempre, é uma tontinha. Aquilo enquanto não pegar algum peralta da vizinhança que case com ela, estou que empalideci. Pelo menos senti correr um frio pelo corpo todo. A notícia de que ela vivia alegre, quando eu chorava todas as noites, produziu-me aquele efeito acompanhado de um bater de coração tão violento que ainda agora cuido ouvi-lo. Quem é que está falando? Quem é este eu, gente? Quem é este eu? Quem é esse estou que empalideci? É Bentinho. Por quê? Porque Dom Casmurro, ele é narrado em primeira pessoa, né? É uma obra cujo narrador é personagem. O narrador é Bentinho. Bom, o que acontece, gente? Contrariando um pouco tudo aquilo que eu falei para vocês, né? Contrariando um pouco, viu, gente? Assim, no caso deste romance, tá? Porque o que acontece com o realismo? O realismo é um retrato da realidade. Só que o Machado de Assis é um escritor tão genial, que ele consegue retratar essa realidade de uma forma mais sutil, né? Diferente do naturalismo, em que a linguagem, também já falei isso para vocês algumas vezes, a linguagem é nua, crua, chega até a ser chocante às vezes. Aqui não. Aqui a linguagem é carregada de ironia, né? E o fato de o narrador ser de primeira pessoa não nos deixa, né? Não nos deixa, acaba não sendo, né? O romance acaba não sendo um exemplo um exemplo do objetivismo de Augusto Comte, né? Do positivismo de Augusto Comte. Lembram-se que, quando nós falamos do contexto histórico, das teorias da época que influenciaram o movimento realista, nós citamos Augusto Comte, e quando citamos Augusto Comte, falamos do positivismo, né? Que ele é o pai do positivismo, e é ele quem diz que tudo deve ser explicado por meio do conhecimento científico, né? Ou seja, da objetividade. Na verdade, o Machado de Assis, por exemplo, no Alienista, vai zombar disso, vai brincar com isso, né? E aqui em Dom Casmurro, ele, de certa forma, também desconstrói isso. Gente, desconstruir isso não significa desconstruir o realismo, né? É um retrato da realidade, mas ele não capta a realidade, ele não é um exemplo do objetivismo, né, de Augusto Comte. Por quê? Esse narrador está em primeira pessoa. Ele está falando a partir do foco dele, não do foco de um observador. O foco aqui é subjetivo, né? É um foco de primeira pessoa.
tá certo? Agora, não confunda com a subjetividade romântica, porque a subjetividade romântica, ela é idealizada. Aqui não há idealização. Olhe como ele aborda, né, a Capitu e a vida, né? Como ele apreende a vida. É diferente, mas é subjetivo. É subjetivo. Então, não retrata o objetivismo de Augusto Conte, tá certo? Vamos continuar a nossa narrativa? Então, quem é esse eu? Bentinho, Bento Santiago, tá? Então, vamos lá. Onde eu parei? Há alguma exageração nisso, mas o discurso humano é assim mesmo, um composto de partes excessivas e partes diminutas, que se compensam ajustando-se. Por outro lado, se entendermos que a audiência aqui não é das orelhas, senão da memória, chegaremos à exata verdade. A minha memória ouve ainda agora as pancadas do coração naquele instante. Não esqueças que era a emoção do primeiro amor. Estive quase a perguntar a José Dias que me explicasse a alegria de Capitu. O que é que ela fazia se vivia rindo, cantando ou pulando, mas retive-me a tempo e depois outra ideia. Né? Eu já tinha comentado com vocês também que ele, muitas vezes, o Bentinho, coloca a Capitu como sendo mais mulher do que ele é homem, né? Ele mais inseguro e nessa subjetividade toda, né? De quem narra com muita insegurança acerca de Capitu, e ele olha para ela como e a descreve, e a apresenta para o leitor como uma mulher forte, como uma mulher muitas vezes dissimulada, né? Os olhos de cigana, oblíquos e olhos oblíquos, né? E de cigana dissimulada. Então, isso tudo, para quê, gente? Né? Como se ele pudesse convencer o leitor com a sua narrativa, né, de que a Capitu o traiu quando chegar este momento da narrativa, de se falar em adultério, tá? Bom, vale muito a pena ler esse romance, gente, ele é muito legal, muito mesmo. Outra ideia, não, um sentimento cruel e desconhecido, o puro ciúme, leitor das minhas entranhas. Tal foi o que me mordeu ao repetir comigo as palavras de José Dia. Algum peralta da vizinhança. Ou seja, ele estava incomodado porque ele, triste, chorava no seminário, enquanto Capitu estava alegre, né, vivendo a sua vida. Né? Ele já está preparando o leitor, né, para as próximas páginas. Né? O romance inteiro é assim, né? Bem interessante. E ele mesmo, no início do romance, ele diz: estou escrevendo, caro leitor, para atar as duas pontas da minha vida. Ele começa o romance descrevendo, né, e explicando o porquê do Dom Casmurro, porque ele era conhecido como Dom Casmurro, porquê do título do livro, Dom Casmurro, porquê de Dom e o porquê de Casmurro. Eu coloquei esse capítulo para vocês numa aula, li com vocês, e o desenrolar essa vida entre essas duas pontas, né? O Casmurro e o garoto, né? O homem maduro, Casmurro, e o garoto, apaixonado por Capitu. Em verdade, nunca pensara em tal desastre. Vivia tão nela, dela e para ela, que a intervenção de um Peralta era como uma noção sem realidade. Nunca me acudiu que havia Peraltas na vizinhança. Vária idade e feitio, grandes passeadores das tardes. Agora lembrava-me que alguns olhavam para Capitu. E tão senhor me sentia dela, que era como se olhassem para mim. Um simples dever de admiração e de inveja. Separados um do outro pelo espaço e pelo destino, o mal aparecia-me agora, não só possível, mas certo. Uau, né, gente? Muito
bom esse Machado de Assis. Bom, vamos lá? Sobre o trecho acima, né, anterior, retirado do romance Dom Casmurro, assinale a alternativa correta. As conclusões de Bentinho, o narrador do romance, né, já mostrei para vocês que ele é o narrador do romance, e a fala de José Dias atestam, sem sombra de dúvidas, o quanto a personagem Capitu, leviana e fútil, não é digna de confiança. Né? Observem que não dá para apresentar a Capitu dessa forma, porque essa é uma visão do narrador, é uma visão de Bentinho, certo? Ele é o narrador, ele que está contando a história, ele está contando de acordo com a forma como ele vê. O trecho é revelador da natureza extremamente ciumenta de Bentinho, pois não há nenhum indício concreto de que Capitu deixara de gostar dele. A palavra mal, na penúltima linha, diz respeito a algum transtorno físico sentido por Bentinho devido à sua decepção com Capitu. No seguinte trecho, estive quase a perguntar a José Dias que me explicasse a alegria de Capitu, o que ela fazia se vivia rindo. Ó, suspeita. O que ela fazia se vivia rindo, cantando ou pulando? Mas retive-me a tempo e depois outra ideia. Percebemos que o narrador desiste dos ciúmes. Muito pelo contrário, né, gente? Pela fala de José Dias, Capitu está alegre pela certeza de que vai em poucos dias reencontrar com Bentinho, o que é confirmado pela referência à peça Otelo, de Shakespeare, que intitula o capítulo Uma Ponta de Iago, desculpem. Bom, é essa a alternativa, né, gente? O trecho revela a natureza ciumenta, desconfiada, insegura de Bentinho, né? E não tem na narrativa nenhum indício de que Capitu deixara de gostar dele e nenhum indício de que Capitu estava se envolvendo com algum outro rapaz da vizinhança. Não há nenhum indício concreto, objetivo. Por quê, gente? Porque a perspectiva é subjetiva. O romance é narrado em primeira pessoa, por Bentinho, tá certo? Então, como eu disse a vocês, não dá, inclusive, para a gente dizer que esse romance, que essa descrição é uma descrição que exemplifica o objetivismo de Augusto Comte. Não dá para dizer isso, exatamente por conta dessa narrativa em primeira pessoa, tá? Bom, continuando. No trecho de Dom Casmurro destacado, qual figura de linguagem podemos encontrar? A notícia de que ela vivia alegre quando eu chorava todas as noites produziu-me aquele efeito acompanhado de um bater de coração tão violento que ainda agora cuido ouvi-lo. É a hipérbole, né, gente? Quer dizer, ele fala de um bater de coração tão violento que ele até consegue ouvir. Isso é um exagero, né? Isso demonstra a intensidade da fala de Bentinho, né? De toda a fala subjetiva, né? Porque é de primeira pessoa, de Bentinho, certo? Continuando. Deixa eu tirar daqui da frente de vocês. Então, vamos lá. Mas é tempo de... Não, tudo, né? Leia o capítulo abaixo, retirado de Dom Casmurro, de Machado de Assis. Então, ainda sobre Dom Casmurro. Vamos lá. Ainda sobre Dom Casmurro. O capítulo 8 é tempo. Mas é tempo de tornar aquela tarde de novembro, uma tarde clara e fresca, sossegada como a nossa casa e o trecho da rua em que morávamos. Verdadeiramente foi o princípio da minha vida. Tudo o que sucedera antes foi como pintar e vestir das pessoas que tinham de entrar em cena. O acender das luzes, o preparo das rabecas, a sinfonia. Agora é que eu ia começar a minha ópera.
A vida é uma ópera, dizia-me um velho tenor italiano que aqui viveu e morreu, e explicou-me um dia a definição, em tal maneira que me fez crer nela. Talvez valha a pena dá-la, é só um capítulo. Ai, genial. O tempo todo, essa perspectiva, vocês estão percebendo o tempo todo, né, nos textos que estão aqui, nos textos que eu já tinha apresentado para vocês, quem leu o romance, no romance inteiro, né, ao longo de toda a obra, vocês percebem como há vários comentários do narrador acerca da própria obra. Como é que isso se chama? Metalinguagem, né? O próprio narrador comenta a narrativa. Isso é metalinguagem, essa é uma característica muito importante, muito recorrente nessa fase realista de Machado de Assis, né? Isso marca bastante o estilo machadiano, tá bom? Bom, vamos lá. Considere as afirmações abaixo sobre o capítulo. O narrador refere-se ao momento em que descobriu sua vocação para a vida religiosa. Bentinho descobriu vocação para a vida religiosa. O narrador recorda saudosamente as tardes familiares e a fala de José Dias, saudando seus amores com a vizinha. O narrador diz que sua vida começou quando ouviu José Dias denunciar seus amores com Capitu. Qual seria a alternativa? A 3, né, gente? É isso que ele fala, né? É tempo de tornar aquela tarde de novembro uma tarde clara e fresca, sossegada como a nossa casa e o trecho da rua em que morávamos. Verdadeiramente foi o princípio da minha vida. Por que foi o princípio da minha vida? Minha vida, vida de quem? Vida de Bentinho, narrador personagem, ele que está contando a história. Por que foi o princípio da vida dele? Tudo que sucedera antes foi como o pintar e vestir das pessoas que tinham de entrar em cena. Porque ele vai dizer que a vida é uma ópera, né? O acender das luzes, o preparo das rabecas, a sinfonia. Agora é que eu ia começar a minha ópera. Porque a vida é uma ópera, né? Dizia-me um velho tenor que aqui viveu e morreu. Explicou-me um dia a definição, em tal maneira que me fez crer nela. Talvez valha a pena dá-la, é só um capítulo, né? Ou seja, de que ele se deu conta com a fala de José Dias, né? O que ele se deu conta? Ele se deu conta que estava apaixonado. Não é isso? Tá? É belíssimo, né? Então, o narrador diz que começou a vida dele quando ouviu José Dias denunciar seus amores. Aí é que ele se toca de que está apaixonado, do que está sentindo por sua amiga, né? Muito bonito isso. Tá, voltando às outras alternativas, o narrador refere-se ao momento em que descobriu sua vocação. Ele não tem vocação para a vida religiosa. Ele vai para o seminário por conta da promessa da mãe, tá certo? Recorda saudosamente as tardes familiares. Não é isso. Ele na verdade, ele se apercebe, né, de que estava apaixonado. Se apercebe com a fala do outro, né? Muito legal. Bom, considerando os estudos sobre Dom Casmurro, assinale verdadeiro ou falso, né? Vamos lá, vamos ler essas alternativas. A primeira alternativa, no final do século XIX e início do XX, a interpretação do romance tende à aderência ao ponto de vista do narrador. Assim, em geral, os leitores aceitam os fatos narrados por Bentinho sem muita desconfiança da sua narração comprometida, né? Quer dizer, muitas pessoas vão dizer que Bentinho traiu, que Capitu traiu Bentinho, por quê? Porque acredita na história que ele está contando, mas a gente já começa a desconfiar, né, gente? Né? A narrativa é dele, o ponto de vista é dele, é tudo subjetivo.
Em torno de 1960, talvez por influência de leituras feministas, críticos problematizam a visão unilateral de Bentinho. É isso, né? E passam a ponderar que o ponto de vista de Capitu não vinha sendo considerado e que a sua traição deveria ser, ao menos, discutida. Quer dizer, não há indícios concretos, objetivos dessa traição. Então, não tem por que, inclusive, discutir traição, entende, gente? Porque não é essa a questão. O romance é genial exatamente por isso, né? Como que nós caímos nessa história, né? Se ele é narrado a partir de um único ponto de vista, uma única perspectiva, que desde o início, inclusive, diz que está contando essa história para atar os dois pontos, atar os dois pontos da sua vida, né? Perto de 1980, são comuns as leituras que desviam o foco do debate sentimental para o social. E a diferença de classe entre o filho do deputado Bentinho e a filha do vizinho pobre, que é Capitu, passa a figurar como um dos tópicos do romance, né? Atualmente, e por obra das muitas adaptações do romance para o cinema e para a televisão, que revelaram conteúdos da narrativa antes ocultos, é consenso que a traição de Capitu é o centro do enredo e que esta pode ser comprovada pelas pistas deixadas no texto de Machado de Assis. Não é essa a perspectiva hoje, né? Hoje, com todos os estudos, e os estudos acerca, inclusive, da teoria da literatura, né? A compreensão do que é um narrador numa narrativa, né? O que o narrador traz? O narrador traz uma perspectiva. Se ele é um narrador de primeira perspectiva, a perspectiva é dele. Tá? No caso de Bentinho, com todo esse olhar bastante desconfiado, ciumento e inseguro, é a perspectiva dele ao longo de todo o romance. Capitu não se pronuncia, né? Quando se pronuncia, não... Quando isso aparece de forma mais objetiva no romance, não deixa marcas de traição. Pode ser, pode não ser, não sabemos. Considere as seguintes afirmações sobre o livro Dom Casmurro, de Machado de Assis. O romance de Machado de Assis, narrado em terceira pessoa, expõe o triângulo amoroso entre Bentinho, Capitu e Escobar. Já está errado, né, de primeira, porque ele não é narrado em terceira, ele é narrado em primeira pessoa, tá? E aí ele não expõe o triângulo amoroso, ele apresenta esse triângulo amoroso a partir da perspectiva do Bentinho, tá? A narrativa não é em terceira, não é observador, não é onisciente, tá? O livro está estruturado em forma de diário, por isso guarda as lembranças mais íntimas de Dom Casmurro. A personagem registra que não quer ter suas memórias reveladas, pois isso macularia sua imagem ante a sociedade fluminense. Ele não faz isso, tá? Bom, o que está correto? O agregado da família Santiago, que é o José Dias, que é quem revela a Bentinho que ele está apaixonado, né? Desempenha funções elevadas de conselheiro e rebaixadas de mandalete. Sua acomodação nessa família dá mostras dos arranjos sociais entre homens livres e classe dominante. Gente, nós vamos observar, olha, Dom Casmurro é uma narrativa que aborda, né, que tem como contexto o final do século XIX. E o realismo, né, é um retrato da realidade, mas observe que a crítica social em Machado de Assis, ela não é uma crítica escrachada, tá? Ele não vai falar de forma escrachada sobre as relações entre homens livres e a classe dominante, né? Ele não vai falar, ele vai mostrar, só que sempre de forma
irônica e sutil. A crítica em Machado de Assis é uma crítica extremamente inteligente, sutil e que vem permeada de ironia. Ironia é outra característica extremamente importante, né? Metalinguagem, intertextualidade, as digressões, ironia. A crítica social? Há crítica social, mas não é uma crítica social que vai dizer o negro na sociedade do século XIX, assim, assim. Não, não vai fazer. Você vai perceber a questão da escravidão, a questão das relações, né? Tanto em Dom Casmurro quanto em Memórias Póstumas, em Quincas Borba, a gente vai perceber essas relações por meio das personagens e e de tudo que ele vai nos apresentando como sociedade. Um beijo grande, que senão eu passo, né? Daqui a pouco eu continuo. Gente, um beijo. Vamos continuar com as questões daqui a pouco.